Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo, e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade, entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje entraremos num tema muito importante. É um tema que, para mim, é o mais importante de toda a nossa jornada. É o tema do que acontece, ou seja, o que é a morte. O que significa a morte para nós. E eu sei que esse tema é um tema que divide muitas opiniões pelo fato do não conhecimento em profundidade das Escrituras Sagradas. E pelo fato de os seres que falam desse elo não terem conhecimento em profundidade das Escrituras, é que, infelizmente, transmitem para nós informações totalmente erradas. E hoje aqui eu farei um vídeo. Eu tive vamos dizer assim, esse tempo sem postar vídeo, porque eu tentei fazer ele de dois modos, mas não vai ficar bom pelo fato dele ficar muito grande. É um tema muito extenso, são opiniões diferentes que eu trarei neste vídeo, nestes e nos outros que eu reparti o vídeo em três fases. Então essa é a primeira parte, vai haver a segunda e a terceira, que é a última. E em cada uma dessas partes nós vamos tratar em cima do tema do elo da interpretação feita por cada religião. Então, em cima do que eles vão dizer, nós vamos colocar a verdade, para que seja esclarecido aquelas indagações e aquelas afirmações de líderes religiosos que, infelizmente, não compreendem a profundidade do que é esse elo da morte. Então, nesse nosso vídeo inicial, nós vamos começar pelos que acreditam que nós estamos dormindo. Depois, no vídeo posterior, entraremos naqueles que dizem que nós estamos acordados, temos uma consciência, mas que ainda seremos julgados. E por último, ficaremos com o povo judeu, ou seja, a religião judaica, que acredita na reencarnação. Junto dela, trarei uma visão espírita, não a espírita, vamos dizer assim, dessas religiões afro, não é essa, mas sim a religião de Allan Kardec. Eu mostrarei na visão deles o que é o elo de verdade e o que não é, que eles não compreendem também. E após dele, nós vamos ficar com a ciência, uma visão de um médico e o relato dele aos eventos que sucedem à morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pedir desculpa para vós pela demora de postar vídeo. Infelizmente foi porque eu tentei fazer de um jeito, mas o vídeo ficou muito longo. Então, essa foi a melhor forma de eu fazer, dividindo ele em 3, que aí cada um vai ter o seu ponto de vista mais bem esclarecido. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Jorge Edson 2506 manda aqui. Salve, salve família. Boa noite, Igor e Monark. Ah, rapidão. Já que a gente falou lá do Spook House lá, tu acredita na existência? Assim, Deus existe, ok. Uhum. Anjos existem, ok. E a vida após a morte? Almas existem, ok. Onde eles estão? Na minha leitura da Bíblia, estou sendo muito honesto, estou falando por mim, a antropologia bíblica, ela coloca assim. Eu sei que isso aqui vai na contramão da maioria dos cristãos, tá, mas eu penso assim. Deus, diz a Bíblia, formou o homem do pó da terra, Adão, por isso que o nome é Adão, Adamá é terra em hebraico, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh Hayah.
Então a Bíblia não falou que o homem passou a ter uma alma, passou a ser alma vivente. Então na antropologia bíblica, o que é a alma? A alma é a junção do corpo, da matéria, com o fôlego de Deus. Esse fôlego de Deus não é uma entidade. Isso aqui é igual o ruar. Você entendeu? O ruar, vento. Então Deus pegou o pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e a junção dos dois produz a alma vivente. Seria como essa lâmpada que está aqui, que a luz é a junção da energia com a lâmpada. Se eu tirar a lâmpada, não tem luz. Se eu tirar a energia, não tem luz. Então a alma é a junção do corpo com o fôlego dado por Deus. Se eu tirar um dos dois, não tem alma. Se não tem alma, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Eu entendo, pelas pesquisas que eu fiz da Bíblia, que até a ressurreição de Jesus, na volta de Jesus, todos os mortos estão dormindo o sono da morte. Tanto é que uma curiosidade, eu sei que mas as igrejas não fazem isso, a igreja católica tem a missa de sétimo. Ok, vamos lá. Por que o professor aí, o pastor Rodrigo Silva, ele tem essa percepção das escrituras? Eu acredito que é mais pelo desejo de defender a sua religião. Ponto. Esse é o principal motivo. Defender um ponto de vista de uma religião. E isso é muito complexo mesmo. Por que é complexo? Porque assim, meus irmãos e minhas irmãs, vocês vão ver no decorrer de todo esse vídeo, esse massageador de ego. O que é esse massageador de ego? É aquilo que me faz bem, sabe? Eu não preciso mudar o meu caminho por causa que tá tudo bom aqui, tá tudo legal. É nessa percepção, é nessa imagem que eu quero, é isso aqui que eu quero, é isso que eu vivo, entende? Mas eu não quero mudar. Não, esse caminho é muito difícil. Eu prefiro ficar aqui, ó, pronto, já estou salvo, tá tranquilo, tudo bem. E é um grande erro isso, um grande erro. E por que eu estou vos dizendo isso? Porque a maioria dos pastores, padres e bispo, arcebispo, a nomenclatura que você quiser dar, eles, por defender a sua religião, de onde eles tiram o sustento deles, eles anulam as escrituras, as verdadeiras escrituras, e ficam apenas com o desejo da carne. E isso é muito simples de nós percebermos. Muito simples. Porque se eles seguissem o Mashiach, o Filho do Todo-Poderoso Yah, Príncipe Celestial, e se não quisesse seguir o Mashiach, que seguisse o Todo-Poderoso Yah, eles veriam dentro das Escrituras que isso não é verdade. Não é verdade. Veja, em Mataniá, conhecido como Mateus, no capítulo 22, nós vamos ver o nosso Mashiach, o Príncipe Celestial, ensinar os homens a respeito da ressurreição. Observe o que ele diz. Respondendo-lhes Yeshua, disse: vós estáis errados, ao não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição dos mortos não tomarão mulheres, nem as mulheres serão para os homens, mas serão como os anjos de Deus no céu. E a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes vós o que vos disse o Todo-Poderoso Yah, ao dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, este texto me mostra de forma clara que o nosso Senhor está dizendo que aqueles que já morreram estão vivos. Então, se eu olhar a perspectiva da qual o pastor está vos dizendo, e olhar as Escrituras, isso só já descaracterizava tudo aquilo que ele
está dizendo. Mas vamos mais a fundo. Vamos trazer ainda mais um texto com mais profundidade disso, para que vós entendam. O Todo-Poderoso Yah, ele testificava a respeito de uma cidade, ou seja, daquele povo que era o povo dele, que ele dizia que era o povo dele, e o povo dele se rebelava contra ele, cometia vários atos de atrocidade, pecavam contra ele, faziam várias coisas que quebravam a aliança da qual ele tinha estabelecido com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois com Moshe, e assim sucessivamente. E aquele povo começou a dizer que era povo de Deus, mas quebravam a sua aliança e não continuavam a permanecer no caminho da verdade. E aí o Todo-Poderoso Yah se irrita com aquele povo e tira a sua proteção. Então vêm outros reinos e matam todos aqueles que estavam ali. Todos, morreram todos. Ficaram só apenas uns cativos, mas após aquilo morrem também. E essas profecias elas vêm sendo ditas por todos os profetas que antecederam a esse exílio babilônico, depois os outros e depois alguns que vieram mais para frente e ceifaram a vida de muitos ali. Mas aí o Todo-Poderoso Yah, mediante a boca de Ezequiel, mostrando para Ezequiel isso, para que ele depois reportasse a todos os outros que assim teriam a graça de ler as Escrituras, ele diz assim, de forma claríssima, o que aconteceria depois desses eventos. Observe o que ele diz em Ezequiel, capítulo 37, Vale dos Ossos Secos. A mão de Yah veio sobre mim, e me levou fora pelo espírito de Yah, e me pôs em um vale, o qual estava cheio de ossos, e me fez passar por cima deles ao seu redor. E observei que havia muitíssimos no vale, e eis que estavam muito secos. Então me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu respondi, ó Yah, Senhor dos senhores, tu o sabes. Então me disse, profetiza a estes ossos, dizendo-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Yah. Assim diz Yah, o Senhor dos senhores, a estes ossos. Eis que eu colocarei em vós espíritos e vivereis. Porém em vós tendões, farei que surja carne sobre vós. Vos cobrirei de pele e porei espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou Yah. Profetizei, pois, como ele me ordenara. E enquanto profetizava, surgiu um ruído e um tremor. E os ossos se ajuntaram, cada osso a sua articulação. E observei que surgiam sobre eles tendões e carne, e que a pele os cobriu por cima, mas não havia espírito neles. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito, assim disse Yah, o Senhor dos senhores, ó espíritos, vem desde os quatro ventos, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e recobraram vida, e se puseram em pé, uma multidão grande e extrema. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todos os filhos de Israel. Aqui dizem, nossos ossos estão secos, e perdida a nossa esperança. Deixamos de existir. Por isso profetize e dize-lhes, assim diz Yah, o Senhor dos senhores, eis que eu abrirei vossos sepulcros, vos farei subir de vossos sepulcros, e vos trarei a terra de Israel. Então saberão que eu sou Yah, quando abrir vossos sepulcros, e quando vos fizer subir de vossos sepulcros. Porei vosso espírito dentro de vós, e recobrareis vida,
e vos deixarei em vossa terra. Então saberei que eu, Iá, falei e o farei, declara o Senhor dos Senhores. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o texto é claríssimo. Sopra os quatro ventos, o Espírito entra nos corpos. Mas que Espírito? Espírito de quem? Daqueles que já estavam, como diz, em ossos secos. Eles retornam à vida. E reúne todo o povo de Israel. Olha só. Como podes isso? E eu não entrarei aqui em vários outros textos, dos quais eu irei falar, pelo fato dos outros pastores mencionarem os textos bíblicos. Eu não entrarei aqui, neste momento, para testificar ainda mais tudo isso que o pastor está dizendo. Veja que só é questão de coerência, e só é questão de você analisar os textos. Mas ele se refere que ao pó, ou seja, o homem foi criado do pó da terra e foi soprado uma alma divina, ou seja, uma alma um fôlego. E a partir desse momento é que a alma cria vida. Mas aí a gente tem que parar para analisar. Como assim? Quer dizer que se não houver um corpo, não tem vida esta alma? Mas Nosso Senhor falou totalmente diferente. Ele diz que o Todo-Poderoso Yah não é Deus de mortos, mas sim de vivos. O que é isso? Para nós compreendermos esse sentido da vida, nós temos que analisar um outro texto, do qual Shaul, conhecido como Paulo, fala na sua carta de Coríntios, que o primeiro Adão, ele era uma alma vivente. Mas o segundo Adão, um espírito vivificante. Um era da terra, o outro era dos céus. Eu sei que em muitas traduções deste texto é colocado como se fosse uma chia, esse Adão. Mas não tem nada a ver. Esse Adão, o primeiro Adão, que era uma alma vivente, a partir do momento que ele alcança uma evolução, ele se torna um espírito. Esse espírito, ele vive, ele não morre. O corpo sim morre. E por que eu não entendo assim? Porque eu deixei de observar o que o Mashiach me ensinou. Quando ele diz para Nakadimo, conhecido como Nicodemos, vós é necessário nascer de novo. Porque o que é carne e o que é espírito é espírito. Por isso, é necessário nascer de novo. E por que o pastor não entende essas coisas? Como eu vos disse, pelo fato da religiosidade. É muito difícil quando nós temos uma religião e não temos o Todo-Poderoso Yah dentro do nosso coração. Quando eu tenho uma religião, eu não aceito as palavras do Todo-Poderoso Yah. Não aceito. Eu não aceito as palavras do Mashiach. Não aceito. Por quê? Porque é a minha religião. Sabe? Eu tenho que proteger minha religião. Então, é daqui que eu tiro meu sustento. Então eu não posso aceitar essa verdade. Não posso. E aí vem aquelas palavras de Shaul, conhecido como Paulo. Vós querem a aprovação de quem? Dos homens ou do Todo-Poderoso Yah? Se nós formos servir aos homens, aí nós vamos defender esses tipos de causa. Mas se nós vamos viver a lei e vamos caminhar nesta lei, aí nós não vamos defender essas causas. Nós vamos pegar a palavra em verdade absoluta e
viver ela. E o porquê que Shaul fala que o primeiro Adão era uma alma vivente, mas o último Adão era um espírito vivificante. Aqui é muito simples de nós analisarmos isso. Aí vocês vão dizer, mas como assim, meu irmão? Vamos lá. O Todo-Poderoso Yah fala para Ezequiel que ele entoasse uma lamentação ao rei de Tiro. Observe o que diz em Ezequiel, capítulo 28, alegoria da queda de Satanás. Novamente veio a mim a palavra de Yah, dizendo: Filho do homem, entoa uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz a ele: Assim disse Yah, o Senhor dos senhores: Tu eras um modelo perfeito, cheio de sabedoria e coroa de formosura. Estava no Éden, o jardim de Yah. De toda a pedra preciosa era teu atavio, o sárdio, a cornalina, a esmeralda, o berilo, a safira, o jaspe, a pedra de cristal e as pérolas. Desde o dia que fostes criado, encheste teus tesouros com ouro, e com pedras preciosas teus armazéns. Estava junto com um querubim, que estava ungido e protegido. Eu te pus no monte santo de Deus, e estava entre as pedras de fogo. Irrepreensível andaste em teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se encontrou iniquidade em ti. Por causa de teu grande pecado, encheste teu interior de iniquidade, e pecastes. Então fostes eliminado do monte de Yah, e te expulsei, ó querubim de cobre, para o meio das pedras de fogo, por se enaltecer teu coração, por causa de tua formosura. Por isso te lancei por terra diante dos reis, e te entreguei a eles como espetáculo. Por causa da multidão de teu engano, e da injustiça de teu coração, profanaste teu santuário. Tirarei fogo do teu meio, para que te consuma, e te reduzas as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos quantos te vejam, e todos os que te conheçam entre as nações se surpreenderão por tua causa. És para a destruição, e não existirá mais. Uau! Que é isso? Observe agora. Um elo separador das águas. Que águas, meu irmão e minha irmã? Aqui nós estamos de frente com aquilo que a igreja não aceita. O elo da reencarnação. Que mecanismo é esse? Como podes, estava no Éden, agora é rei de Tiro? Como assim? Mas isso não existe. Por isso disse: aquele de qual vós conhece como Paulo, Shaul, o primeiro Adão era uma alma vivente, mas o último Adão, um espírito vivificante. De onde, pois, vós acham que vêm os espíritos malignos? Acham que é coisas criadas pelo Todo-Poderoso Yah? Não, meus irmãos. O mal quem criou foi o próprio homem, Adão. Ele criou. Veja que no jardim do Éden não existia o mal. Como disse Yaakov, conhecido como Tiago, o Todo-Poderoso Yah não irá tentar ninguém, porque ele não é tentado pelo mal. Então, não há tentação da parte do Todo-Poderoso Yah. Não há. Isso é heresia. Isso é loucura das pessoas. Ah, meu irmão, mas tem a historinha do Jó. A história de Jó, ela só tem uma eficácia da verdade se ela não fosse contada com aquele contexto do qual o Todo-Poderoso Yah manda Satã fazer determinadas coisas com Jó. Não, não existe isso.
Aquele que é guardado pelo Todo-Poderoso Yah e cumpre a sua lei, Satanás não tem poder sobre ele. Não tem. Ah, mas isso daí vai isentar o ser de passar as coisas difíceis nessa vida? Não, não isentará. Mas todas as coisas que vierem contra ele, o Todo-Poderoso Yah irá ajudar a ele a passar aquelas, vamos dizer aqui, as provações colocadas por Satã. Essas provações não são pelo Todo-Poderoso Yah. Não. Essas provações são colocadas pelo lado contrário. Por aquele que não cumpriu o que era para se cumprir. Existe um ditado dito pelos religiosos que diz assim: quanto mais você reza, mais assombração lhe aparece. É por causa disso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós andamos no caminho da justiça, caminhamos dentro dos mandamentos, cumprindo aquilo que o Todo-Poderoso Yah nos deu para cumprir, verdadeiramente irá vir contra nós todas essas potestades, todas essas iniquidades, tudo aquilo que quer fazer a gente desistir do caminho que nós estamos seguindo. Então não pense vós que vós irão gozar de uma vida de paz. Não vão. Mas nunca esqueça que o Todo-Poderoso Yah vela por nós. E Ele está ali. E irá nos ajudar a passar todas essas, vamos dizer assim, essas batalhas. Irá nos ajudar. Mas que se nós formos justos com Ele, andarmos verdadeiramente em seus mandamentos. Mas se eu não fizer isso, esqueça. Eu não conseguirei, porque eu serei uma presa fácil aos espíritos malignos, àqueles que vêm contra mim. Mas veja que essa responsabilidade é dada a mim. Veja que Adão não tinha ninguém para tentar a ele. Mas ele por si ensoberbeceu, ou seja, criar aquela espécie de ego, poder, eu sou o Todo-Poderoso, ele cai. Não só ele, como toda a sua descendência. Mas aí nós temos uma outra renovação. Uma renovação que ela é feita após o dilúvio e que vós já conhece, quem acompanha o canal. Se vós ainda não viram o vídeo, peço para que veja o vídeo de Noa, ou seja, de Noé, a arca de Noé, a verdadeira arca de Noé. E vós entenderão todo o sentido da vida neste mundo. Então ele vem e nos mostra essa verdade. Nos traz uma realidade totalmente diferente. Um elo de reencarnação agora, olha só. Um tabu que a igreja não aceita. A igreja não aceita isso. Mas por que não aceita? Porque ela quer aquilo que é mais fácil. E por isso há uma grande diversidade de religiões. Cada um aceita aquilo que mais bem convém, o que é mais fácil. Quanto mais aberta a estrada, melhor para nós. O caminho não é mais estreito, agora a porta está larga. Quando nosso Senhor disse que o caminho da salvação era estreito, ele se referia realmente a isso. Porque não é pela vontade do Todo-Poderoso Yah que esse caminho é estreito. Não é. É por nossa própria vontade. Porque nós não queremos viver aquilo que é benéfico. Queremos viver aquilo que é maléfico. Aquilo que mais massageia meu ego é o que eu quero viver. E por isso caímos nestas, vamos dizer assim, contradições da verdade. Mas vamos ver o que o pastor tem ainda mais para nos dizer. Um dia os espíritas conversam com os mortos e tudo mais. Eu estou dando a minha leitura da Bíblia. A palavra cemitério,
Se o pessoal der uma googada depois, eles vão confirmar o que eu estou falando. Quem deu o nome de cemitério para o cemitério foram os cristãos primitivos. Porque quando eles sepultavam os mortos deles, eles não podiam colocar no cemitério judeu, que os judeus não deixavam. Não podiam colocar na necrópolis dos romanos, porque também não deixavam. Então os primeiros cristãos começaram a fazer túneis debaixo da terra, numa propriedade doada por Flávio Domitila, e começaram a construir as famosas catacumbas de Roma. Só que catacumba foi um nome pejorativo que os pagãos deram. Aí os cristãos resolveram não chamar o lugar dos mortos de catacumba, mas de coemiterion. Coemiterion, em grego, de onde vem a palavra cemitério, significa dormitório. Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles, o próprio credo apostólico, que é um dos mais antigos, é rezado em muitas missas católicas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no final fala assim, creio na ressurreição da carne. Se a pessoa já está no céu, para que ela vai voltar para ressuscitar? Até a minha Deve estar falando de Jesus, na ressurreição da carne de Jesus. Não. Creio, não, fala assim, porque fala assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Então ele falou da ressurreição de Jesus. Fechou Jesus. Creio na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Lá no final. Então já passou de Jesus. E a promessa bíblica é a ressurreição de todos. Então, quer dizer, se sua mãe morreu, ela não vai entrar no céu antes de você. Você está entendendo? Todos vão juntos. Paulo fala assim, que num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo fala assim, nem todos dormiremos. A ideia de uma alma imortal, porque mesmo os gregos, os egípcios, não tinham essa ideia de imortalidade da alma que nós temos hoje. Quando você fala Ka no egípcio, eles entendiam que a Ka, que é alma em egípcio, era um elemento que precisava de um corpo. Você vê que o pastor, ele não tem argumentação e nem base no que ele fala, e ele traz elos dos quais nem faz parte da sua, vamos dizer assim, da sua vida dentro da sua religião. Um credo é uma oração da Igreja Católica. Egípcios. Da onde ele está trazendo um argumento do qual não tem base nenhuma na verdade? Por que ele não traz um exemplo do Mashiach ou do Todo-Poderoso Yah? Porque todos os dois testificam contra esta palavra. E por isso ele tem que buscar elementos fora dos quais não fazem parte do que é sagrado, do que é verdadeiro. Mas vamos mais à frente. Material para existir. Então você vê que mesmo na cultura egípcia mais antiga, a ideia é que a alma não é uma entidade etérea. Ela precisa de um corpo. Também na Suméria. Por isso que eles faziam múmias? Por isso faziam múmias, exatamente. Aí quando veio Platão que começou a falar do mundo das ideias e separar a ideia da matéria, e a psique, em grego, que é a alma, pertencia ao mundo das ideias. Platão? Não, meu irmão. Não. Yeshua, nosso Senhor, foi ele que testificou da vida após a morte, do espírito vivo, da alma viva. Foi ele, não Platão. Ah, mas essa história... Não. Pegue uma chia. Saia do elo da religiosidade. Traga uma chia para dentro de si. Muitas pessoas não entendem o significado da morte de Nosso Senhor no madeiro. Não entendem. Muitos acham que foi por causa dos nossos pecados, ele morreu ali para pagar nossos pecados. Não, nada disso. Nada disso. Para mim redimir os meus pecados, eu tenho que andar na lei, eu tenho que cumprir os mandamentos, eu tenho que fazer aquilo que o Mashiach mandou eu fazer.
A morte de Nosso Senhor no madeiro, ela teve um grande significado. O primeiro ponto, e o mais importante de todos, mostrar para nós que a vida era eterna, que não acabava aqui, que não se finalizava aqui. Porque todos que foram antes dele, nenhum voltou para dizer que estava vivo. Nenhum. Nós só vamos passar a conhecer esses eventos de vidas após morte já muito para cá, quando já é revelado a outros seres esse mecanismo de vida após a morte. E esse mecanismo da reencarnação, da qual é mostrada nos livros do Todo-Poderoso, ou seja, nas escrituras sagradas, das quais os cristãos, maioria deles, ou acredito que quase no seu 100%, não acredito na reencarnação. E esse mecanismo ele é mostrado dentro das escrituras, como eu já vos provei na história do rei de Tiro, que era o mesmo Adão que estava lá no Éden. E como é que eu sei que era Adão e não era Eva? Como muitos dizem que o espírito pode vir em corpo de homem e de mulher. É simples, porque isso não pode, não acontece. Não tem como. Um espírito formado, ele não consegue encarnar em outro corpo a não seja o corpo adequado a ele. Não é o corpo que me dá forma, e sim o meu espírito que dá forma ao corpo. É muito simples de nós entendermos isso. Sei que para muitos isso é um tabu gigantesco, porque vós não compreendem ainda a verdade. Mas como o meu Senhor me deu a verdade para que eu entregue para vós da forma perfeita, isso eu faço hoje. Se vós não querem acreditar em mim, leiam as Escrituras. Elas estão aí, como eu já vos mostrei em algumas. Está aí para quem quiser ver. Então nosso Senhor morre para nos mostrar e nos testificar que a vida continuava. Ela não acaba, ela não para aqui. E se você for pegar a parábola do rico e do pobre, ou do Lázaro e do rico, você vai ver a mesma coisa que eu estou vos dizendo. Mas vamos mais à frente ver o que o pastor tem para falar ainda mais. Material. E a partir de Platão, que começou então uma antropologia dualista, separando alma de corpo. Essa visão platônica entrou no mundo dos judeus, que é o helenismo, dominou o mundo, que mesmo Roma sendo a senhora do mundo, quem dominava culturalmente ainda eram os gregos. Aliás, Burns diz que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. E até hoje as pessoas têm essa visão platônica da alma como sendo uma entidade etérea que vive fora do corpo. Então por isso que eu acredito que todos os que morreram, com raras exceções, porque a Bíblia fala que alguns ressuscitaram quando eles morreram, raríssimo, não vou falar das exceções. Todos os que morreram estão dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Vamos parar para analisar o que ele falou. Com exceções de alguns. Mas por quê? É o mesmo elo da encarnação. Os cristãos não acreditam na reencarnação pelo fato de que nada é comprovado. Mas eles acreditam na vinda de um Mashiach que veio dos céus, filho do Todo-Poderoso, encarnou em um homem. Nos ensinou o caminho a seguir, depois sai desse corpo, se transforma em um espírito e ascende aos céus. Esse mecanismo que é usado para trazer um ser e colocar no corpo humano, não seria um mecanismo também que o Todo-Poderoso poderia usar com muitas pessoas? Com várias pessoas? Mas para que isso, meu irmão? Para que ele faria isso? Para nos ajudar a alcançar um degrau maior. Veja que em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3,
o Todo-Poderoso Yah, ele diz assim: não lutará comigo o meu espírito por causa do homem, porque ele também é carne. Olha só. Ou seja, também é carne, não só carne, ele também é carne. E serão os seus dias 120 anos. Pô, peraí, como assim? Aí começa o elo do Todo-Poderoso Yah tentar ajudar a qualquer um, sem escolher a quem, a alcançar a evolução necessária. Mas infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, não depende do Todo-Poderoso Yah para que nós consigamos alcançar um nível de perfeição. Não depende dele. Depende única e exclusivamente de nossa vontade. Mais ninguém. Mais ninguém. Ele apenas nos ajuda a alcançar esse degrau. A encarnação e a reencarnação é necessária para que eu possa alcançar esses degraus. São realidades diferentes, são tempos diferentes, culturas diferentes, das quais o meu espírito vai evoluindo e alcançando degraus maiores. Mas se eu não entendo isso, se eu não compreendo isso, eu vou ficar nesses ensinamentos rasos, que eu vou estar dormindo. Ou seja, alguns sobem, mas eu não, eu vou ficar aqui, dormindo. Como assim? Não faz sentido. Se uns vão, por que os outros não vão? Como assim? Quando nosso Senhor, ele ressuscita dos mortos, ele leva, assim, os justos que estavam aqui aos reinos dos céus. Porque assim ele ensina para Nakadimo, conhecido como Nicodemos, quando ele fala de Moshe, dizendo que Moshe tinha ascendido aos céus, ele disse: ninguém subiu aos céus, senão o que desceu dos céus, o Filho do Todo-Poderoso. Mas por causa de mim e dos ensinos dos quais o meu Pai deu aos profetas e os justos, agora eles ascendem aos céus. Veja que aqueles que o nosso Senhor levou aos céus não viveram a época do Mashiach, não viveram. Mas eles viveram o quê? Debaixo da lei divina. Cumpriram os mandamentos do Todo-Poderoso. Viveram em eterno cumprimento da lei. Não a lei de homens, mas a lei do Todo-Poderoso Yah. Sem derramamento de sangue, sem sacrifício de animais, sem nada disso. Como Yeshaya ensina, e Ezequiel e todos os profetas. Ele não queria aquilo. Aquilo foi criado pelo homem. Sacrifício de animal é feito do homem. Ele não quer sangue, ele não quer nada disso. É um Deus de paz, é um Deus de justiça. E por isso eu não consigo compreender. Porque eu não quero ele para mim. Eu quero a religião. Eu defendo a religião. E por isso eu me perco nesses ensinamentos. Mas vamos mais à frente. Ver o que o pastor tem para nos falar. Não, na minha opinião, ninguém agora está ainda na glória com Deus. Até um dos textos que muita gente pensa que... Como assim? Veja a contradição. Eu fico impressionado com a contradição da palavra. Ninguém agora está com... Mas tu acabou de dizer que ele levou alguns. Aí agora ninguém está. Promete a vida eterna. É o texto do ladrão na cruz, onde Jesus falou: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. A minha tese de doutorado na Universidade Católica foi sobre o grego desse texto. E eu descobri uma regra do grego ali, que quando o advérbio está entre dois verbos, ele qualifica o verbo da antecedência. E no grego, quando diz amen soi lego, met semeron esse ento paradeitsu, em verdade digo hoje estarás comigo no paraíso, não é que hoje ele iria para o paraíso. Hoje, enquanto eu te declaro isso, você vai comigo para o paraíso.
que era uma expressão idiomática do hebraico e do aramaico da época de Jesus. Perfeita a colocação dele. Perfeito. Isso daí ele está certíssimo. Quando nós analisamos o texto, eu não posso analisar um texto grego. Não posso. Primeiro que meu Senhor, ele era um Yahudim, um judeu, conhecido como judeu. Falava aramaico, a língua totalmente diferente do grego. Então, regras do grego não são adotadas pelas regras do aramaico. E quando o nosso Senhor ele fala, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no reino dos céus. Realmente. No aramaico ele não tem vírgulas, ponto, ou isso ou aquilo, como tem na nossa escrita. Não tem. A declaração de nosso Senhor é, em verdade te digo hoje, ponto. No nosso seria uma vírgula. Em verdade te digo hoje, tu estarás comigo nos reinos dos céus. Mas aí eu tenho que saber para quem ele falou isso. Muitos dos religiosos, eles creem, eles fazem essas, vamos dizer assim, essas discussões desse texto, por como eu disse para vós, para defender suas religiões, para defender suas crenças. Mas todos querem uma porta larga. Não admitem essa porta estreita. Por isso eles defendem determinadas teses. Uns dizem, não, eles, os adventistas, como é a religião do pastor Rodrigo, ele diz assim, que nós estamos dormindo, certo? E por isso ele usa essa expressão neste texto. Em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no reino dos céus. Os outros dizem assim, não, porque o cara que estava do lado era um ladrão, tinha feito isso, isso, isso. E aí, o nosso Senhor disse assim para ele, em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no reino dos céus. Veja que isso aqui são duas portas largas. Duas portas das quais os religiosos que querem assim. Imagina só um homem que fez um monte de transgressão. Roubava, fazia isso, fazia aquilo, como ele declara no madeiro. Nós somos injustos, mas esse homem é justo. Nós fizemos coisas erradas, mas ele não. Aí você pare para pensar. Volte à lei divina. Observe o que o Todo-Poderoso Yah dizia. Será que aquele que comete iniquidade poderá ir aos reinos dos céus ou não? O que o Mashiach ensina e o que o Todo-Poderoso Yah ensina? Só através das nossas ações poderemos alcançar os níveis maiores. Aquele que te golpeia a face direita, falta para ele também a outra. Se um te pedir, dê a ele. E vários outros ensinamentos dos quais, sem esses ensinamentos, sem essa prática, eu não alcançarei o reino dos céus. O Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, ele diz o seguinte, que nesse apontamento aí dele, ele diz para o ladrão que, em verdade te digo hoje, que tu estarás comigo no reino dos céus. Mas não seria hoje e agora, e breve futuramente. Mas como esse ladrão irá entrar nos reinos dos céus, se ele passou a vida dele toda em iniquidade? Ele não tem o direito de se redimir destes pecados. No dia da ressurreição, o que será que vai acontecer com ele? Se nós seremos julgados pelas nossas obras? Não, meu irmão, não é pelas nossas obras. Agora nós estamos vivendo na graça, está todo mundo direitinho, não precisa mais disso. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o livro de Apocalipse.
No capítulo 20, julgados pelas obras, perante o grande trono branco. Também vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, dele de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se encontrou lugar para eles. E vi aos mortos grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Depois outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam registradas nos livros, conforme suas obras. O mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o Sheol entregavam os mortos que se encontravam neles, e foram julgados, cada um conforme suas ações. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, não somos julgados pelas nossas obras? Imagine só esse ladrão. O que ele fez de benevolente para que agora, pela tese do doutor, seja concebido a ele, vamos dizer assim, a redenção no reino dos céus? Andou dentro da lei? Cumpriu os mandamentos? Não cumpriu. E aqui tem uma base da verdade da qual, pelo fato de eu dizer que a minha religião é a verdadeira, eu não aceito a verdade por causa do ego religioso. Por que você está dizendo isso, meu irmão? Simples. A religião da qual o doutor, ele, vamos dizer assim, segue, é uma religião que se diz cumpridora dos mandamentos. Eles guardam o Shabat. Mas o que adianta tu guardar o Shabat e tu não cumprir o resto da lei? Não, mas eles cumprem. Que bom se cumprem. Que ótimo. Maravilhoso. Estão no caminho certo. Só tem que analisar os textos com mais profundidade. Se eu cumpro a lei porque eu quero que eu seja justificado pelas minhas obras, achas que um ladrão desse, pela tese dele, que ele ressuscitará no último dia, o que será que será lido do livro da vida? Ou seja, do livro da vida não, né? Mas o livro da morte, que não é escrita pelo nosso Todo-Poderoso Yah, e sim pelos espíritos malignos, deve estar repleto de iniquidade. Porque essas alianças nós vamos fazendo conforme o tempo. Então veja que não há base na verdade nisso. Ele não consegue entender a Escritura por completo. Infelizmente isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós abandonamos o famoso Velho Testamento e agora nós vivemos só o Novo Testamento. Mas aqui tem uma colocação que é de extrema importância para nós compreendermos tudo isso. Essa colocação não está na Bíblia Sagrada. Infelizmente não está. Mas ela é de uma grandeza tão assim... É difícil de descrever a magnitude destas palavras. Mas escute só. O que Gabriel fala para Mohammed. Mohammed, para aqueles que não conhecem, foi aquele que escreveu uma parte do Alcorão. Sei que isso fere muita gente que segue o Alcorão, mas é muito simples de nós entendermos isso. Muito simples. E está descrito também dentro do Alcorão. Quando Mohammed diz assim, quando Gabriel fala para Mohammed, ele fala bem assim: Mohammed, se tu não observar o Evangelho e a Torá, tu estarás sobre nada. Olha só. Que grandeza é isso? Se eu não observar, ou seja, mesmo eu tendo o Alcorão, mas se eu não observar o Evangelho e a Torá, eu estarei sobre nada. Por que Gabriel fala isso para Mohammed? É simples, muito simples. Não os separe,
porque neles há verdade. Se tu tirar a lei, esse Alcorão aqui será quebrado, será rompido. Então, se você tirar o Evangelho, ele também não tem base na verdade. Agora observe. Como eu posso ter base na verdade apenas no Novo Testamento? Nosso Senhor testificava de quem? Do Todo-Poderoso Yah. Então como que eu vou separá-los? Não posso. Os profetas testificavam de quem? Do Mashiach. E agora eu sem os profetas eu vou ficar onde? Sei nem quem é esse homem. Não conheço. Pare para pensar nisso. Não, agora é Antigo Testamento, agora é o Novo. E agora é mais grave ainda. Muito mais grave. Porque eles não satisfeitos com o Antigo e com o Novo, disseram, não, vamos ficar só na carta de Paulo, que essa daqui tá top. A melhor de todas. Tudo é muito mais fácil. Confesse com a boca. Falhou, pronto. Tô salvo. Acabou. Beleza. Olha só. Olha a loucura. Por quê? Não é porque aqui, ó, massageia meu ego. O Mashiach? Não. Não quero ouvir ele. Não quero. Por que não? Porque ele testifica de algo que eu não aceito. Paulo, para mim, é mais tranquilo. Veja que isso é grave, muito grave. E por isso eu não consigo entender o significado da morte, nem as coisas das quais são tão simples de conhecer, são simples de entender. Mas vamos mais na frente, meu irmão. Ver o que o pastor ainda tem para nos dizer. Um resumo assim, mas eu respeito as divergências de pensamento. Tem uma... A verdade é que a gente não tem essa certeza. Eu estou falando pela leitura bíblica, né? E a Bíblia proíbe consultar os mortos. A Bíblia fala que isso é abominação, Senhor. Quando Deus deu a ordem para os hebreus, falou assim, não haverá entre vocês quem consulte os mortos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles tudo jaz no esquecimento. Não é? Agora... Eu estou apresentando essa minha posição aqui, mas eu quero deixar claro uma coisa. Tem uma frase, ela já foi atribuída a Santo Agostinho. Vamos lá. Não consulte os mortos. Por que o Todo-Poderoso Yah fala isso? Ele faz uma menção da carta de Hebreus, que Paulo, veja só, Hebreus é uma carta criada da igreja. Shaul, eu já expliquei isso para vós, Shaul, que escreveu a carta de Efésios, que escreveu a carta de Coríntios, a carta de Coríntios 1, é o discípulo. Mas como, meu irmão, não tem discípulo Shaul? Leia a carta de Efésios e depois vocês vão no Google, coloca aí, carta de Paulo, cartas dos discípulos de Paulo, que não é do apóstolo Paulo. Aí vocês vão entender o que eu estou vos dizendo. Vocês vão ver que tem muitas pessoas que já falam sobre isso, que a carta não é do apóstolo e sim do discípulo. Mas isso é um outro vídeo que eu irei fazer para que vocês entendam. Mas como eu já vos falei sobre isso, é mais fácil de você entender. Então, ele tem uma base da carta de Hebreu para falar sobre isso. Mas o nosso Senhor, o nosso Rei, o Todo-Poderoso Yah, quando fala que eu não devo consultar os mortos, é muito simples de eu entender isso. Os mortos, meu Senhor, eles não falam como que o Senhor está, como ele disse, como que o Senhor está dizendo para mim não consultar eles. Se ele fala isso é porque os mortos falam. Mas por que ele diz para mim não consultar os mortos? Porque os mortos, eles não têm conhecimento da verdade. Aqueles que eu consigo falar, invocar ele,
e eu consigo falar com ele, muitos deles estão em elos de evolução ainda. Muitos são almas, ainda não são espíritos. Depois eu explicarei para vós esse alma e espírito. Então, é muito complicado você receber a mensagem de um ser que está apegado a elos materiais. Vou dar um exemplo para vós bem simples mesmo. Eu acho que isso já é bem vivenciado por muitos. Esses centros de Umbanda, essas casas de invocação a mortos. Isso daí é invocação a mortos, tá? Para ficar bem claro para vós. E o porquê que eu estou vos dizendo isso? É muito simples de você entender. Espírito de luz, ele não necessita de nada terreno. De nada. Nada. Espírito de luz, quando ele vem a ti, ele não vem te pedir nada em troca. Nada. Ele vem te falar algo para que tu cumpra para o teu bem. Ele não te pede bebida, ele não te pede cigarro, ele não te pede comida, ele não te pede nada que seja carnal e material. Nada. Primeiro, ele não tem necessidade de nada. A nossa comida para ele é indigesta. Um ser que vem até a ti e faz aquele, eu sou o santo fulano de tal, mentira. Não é nada. É um espírito que morreu ou uma alma que está vagando neste mundo e vai ali para lhe enganar. Veja que nesses centros, os santos deles, que não são santos, são demônios, são seres que não têm evolução, eles aparecem ali com o mesmo nome. Ou seja, quantos centros desses existem? Tudo do mesmo jeito? Como pode? O que é demônios? Demônios são seres que não possuíram uma evolução nesta vida, quando morrem, saem do seu corpo. Muitos deles são aprisionados em determinados locais, que isso eu vou explicar para vós mais à frente, alguns lugares desses. E eles ficam aprisionados ali. Outros, após essa prisão, são libertos e ficam soltos a vagar, esperando uma nova oportunidade, da qual é pesada para ver se há necessidade ou não dessa reencarnação. Sei que isso é chocante para muitos, mas felizmente para nós é o que acontece. Isso é um elo de benevolência do Todo-Poderoso Yah para conosco. E vós vão entender mais à frente no vídeo, mais a seguir. Então o Todo-Poderoso Yah diz para que eu não invoque os mortos, porque eles realmente vão me enganar. Então, se eu tenho o Todo-Poderoso Yah e os profetas, o Mashiach, para que eu vou querer saber algo ou querer algo? Se o meu coração é bom e é perfeito, ele é satisfeito com o que eu tenho. Eu não busco riquezas mundanas. Eu não busco prazeres mundanos. Eu vivo a lei e sou completo com ela. Então eu não vou buscar nada fora daquilo se o meu coração é perfeito. Se eu estou bem. Eu vou dar um exemplo para vós. Um exemplo muito simples, mas para mim é uma das histórias mais belas da Escritura Sagrada, que é a história de Youssef. Não porque Youssef se tornou governador. Não. Nada disso. Mas aqui tem um segredo. E é um segredo que é um dos mais belos, que é passado imperceptível na história de Youssef. E qual é, meu irmão?
Youssef só tem 2 vezes. José do Egito, conhecido como José do Egito, só 2 vezes o Todo-Poderoso Yah chama Youssef de próspero. 2 vezes só. Acho que vós não... Aqueles que já leem mais já sabem. Mas essas 2 vezes, para muitos seria a pior época da sua vida. A primeira, ele era escravo de Potifar. E o Todo-Poderoso Yah diz que ele era próspero. Como pode um homem ser próspero, no qual ele era um escravo e não tinha nada, mal a comida e a roupa do corpo? Após isso, ele vai para a prisão, preso por aquele que o Todo-Poderoso Yah fez prosperar por causa de Youssef. Mas a prosperidade estava na felicidade de Youssef, no ser de Youssef, e não no faraó. Tudo que o Youssef fazia prosperava, todos os seus serviços prosperavam. Mas isso eu não vou entrar aqui porque é uma coisa mais grandiosa, então não vou entrar. Mas essa é a primeira vez. E a segunda vez é quando ele está preso. Ou seja, tanto o primeiro motivo quanto o segundo motivo eram motivos de sobra para qualquer um de nós estar rangendo os dentes, com raiva até mesmo de nosso rei. Muitos deveriam dizer: por que o Senhor me esqueceu? O Senhor fez isso, o Senhor não existe. Muitos fariam isso, muitos. Porque no elo de calamidade o ser humano tende a profanar a santidade. Tende. Mas Youssef não fez isso. E isso é incrível. Por quê? Porque aí o Todo-Poderoso Yah nos mostra que a prosperidade está dentro de nós. Não é um elo material, é um elo espiritual. Olha só que grandeza disso. E Youssef era pleno. Veja que quando ele chega, que está o carcereiro mais o copeiro tristes, ele diz: por que vossos semblantes estão tão tristes hoje? Olha só. Muitos de vós deveriam dizer: mas como assim? Nós estamos presos. E tu queres se alegrar com isso? Não, mas a satisfação e a alegria não está naquilo que eu não possuo, ou naquilo que eu possuo. Não. Ela está naquilo que é a minha essência, naquilo que me preenche. E quando eu estou cheio disso, nosso Senhor diz, aquilo transborda para fora. E o que Youssef levou para o carcereiro e para o copeiro, naquele momento, foi o transbordar de sua prosperidade espiritual. E por isso nosso Rei nos ensina todas essas coisas. Se eu sou próspero verdadeiramente, em espírito e em verdade, eu não necessito ir buscar em nenhum canto esta felicidade, nem debaixo dessas igrejas, nem debaixo desses centros de demônios, nem debaixo de ensinos enganadores, não. Porque eu já tenho a verdade, eu só não a compreendo, mas ela está aí. Mas por que eu não compreendo? Porque eu me apego apenas à religiosidade e não vivo o verdadeiro evangelho, e não vivo as escrituras como elas são. Veja aqui, ó, eu tenho uma Bíblia Peshitta. Eu tenho aqui, ó, a Torá judaica. Tenho o Taná, a Bíblia judaica. Tenho Alcorão. Ou seja, pare para pensar agora. Se eu vivesse numa religião
da qual não me deixasse pesquisar nenhum desses livros, será que eu entenderia as coisas? Uma das coisas que eu mais agradeço ao Todo-Poderoso Yah é Ele não ter deixado eu permanecer em nenhuma religião da qual eu passei dentro e convivi em uma época. Por quê? Porque imagina só, se essa verdade hoje vem para mim e eu estou dentro de uma religião, será que eu aceitaria essa verdade como ela veio para mim? Com uma grandiosidade dessa? Com uma revelação mais extrema daquelas que os homens estão acostumados? Será que eu ia aceitar? Eu poderia até aceitar, mas eu tendenciaria para aquela religião, porque, poxa, esses aqui são os meus irmãos. Por isso nosso Senhor vos disse: quem são meus irmãos? E quem são minhas irmãs? Esses aqui, os que cumprem os mandamentos do Todo-Poderoso Yah. Esses são os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha verdadeira família. E por isso eu agradeço a Ele, porque hoje eu tenho vamos dizer assim, a disponibilidade de acessar qualquer livro que eu queira. Mas é como eu sempre vos digo, tenham as leis divinas como um alicerce. Quando vós verem uma leitura ou uma escritura que não provém da verdade, que está contra os mandamentos, deixe de lado, siga em frente. Absorva aquilo que vos fará transformar em um espírito mais perfeito. Mas vamos mais na frente. Já foi atribuída a Tertuliano. É difícil saber quem que é o autor de fato dela, mas eu vou citá-la, independente do autor, que ela é muito boa. Fala o seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. É assim que eu lido com a minha teologia. Tem coisas para mim que são essenciais, não está na mesa de discussão. Saindo da teologia para o mundo real. Se você quiser ter comigo uma opinião política, eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem. Agora, não está na mesa de discussão se o nazismo é uma coisa boa ou ruim. É verdade. Não, desculpa, isso aí nem me chama, porque não está na mesa da discussão. Sim, o assassinato. O assassinato, estupro, legalizar o estupro, nem existe. Então, no essencial, você não pode ter o direito de ter sua opinião. No essencial, unidade. Porque quem está fora daquilo está louco. No que não é essencial, diversidade. Um vai ser de direita, outro vai ser de esquerda, um vai ser PMDB, outro vai ser PDT. Diversidade. Em tudo, caridade. E como eu sei que nem todas as coisas ainda foram reveladas, porque Paulo fala isso, hoje nós vemos como por um espelho, de maneira obscura, mas quando ele vier, o que hoje conhecemos em parte, esse ia gostar disso, que é aquele que você falou da ciência lá, até o Renato Russo fez aquela música baseada no 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse dos anjos e dos homens, tem uma parte que Paulo fala o seguinte: hoje eu conheço em parte, mas quando ele vier, eu o conhecerei como também serei conhecido. Porque hoje vemos como por um espelho, obscuramente. Então até Paulo, apesar de ser um homem de fé, de convicção, que morreu por Cristo, ele trabalhava, ele não era cego para a possibilidade do equívoco. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, hoje eu sou muito sincero naquilo que eu creio. Eu creio na Bíblia, eu creio com essa visão que eu falei para vocês, mas como Cristo não voltou ainda, e eu estou conhecendo em... Veja que isso é muito interessante, o que ele nos fala aí, a respeito de Paulo, que ele poderia sim ter falado alguns equívocos. Por quê? Porque ele não tinha uma revelação bem mais ampla. Veja que Paulo da igreja, mas não esse, porque essa é uma carta que é Paulo, o discípulo, ele está sendo bem humilde e justo em dizer que ele não conhecia aquilo que estava oculto aos seus olhos. Então, nós estamos diante de um ensinamento de um homem que ele vamos dizer assim, pode cometer os seus erros.
E por isso eu sempre digo para vós, quer conhecer a verdade, vá no Mashiach e vá no Todo-Poderoso Yah. O que estiver escrito que faz jus ao Mashiach, e assim sucessivamente, ou seja, e aquilo que está escrito do Mashiach que é idêntico ao Todo-Poderoso Yah, esse é um ensinamento verdadeiro. Por isso ele disse, eu testifico de meu Pai, e meu Pai testifica de mim. Então, se eu não tenho essa testificação do que o Mashiach fazia e que o Todo-Poderoso Yah fazia, não é verdadeiro, não é. São ensinamentos de homens dentro da Torá. Mas aqueles ensinamentos dos quais se unem, aí sim, esse é um ensinamento verdadeiro. Então eu não posso pegar as cartas de Paulo como referência. E nem o ensinamento dos apóstolos, dos discípulos que passaram. Eu não posso. Eu tenho que ter essa base. Depois eu vou analisar o que os apóstolos falavam. Se tem redundância com a verdade, aí sim eu vou absorver aquele ensinamento. Mas se não tiver, se vier contra a verdade, eu não posso absorver esse ensinamento, porque esse ensinamento vai me prejudicar. Está contra a palavra do Todo-Poderoso Yah. Ah, não, estamos vivendo na graça. Se estão vivendo na graça, não vai ter juízo. Não vamos passar por isso, não precisamos mais praticar as boas obras, não fazemos mais isso, vamos ficar só esperando. Veja como está contraditório. Veja como é errado o ensino desse. Porque as escrituras não me testificam dessa forma, não. Acabei de ler para vós o livro do Apocalipse. Não, está errado. Então, meus irmãos, vamos viver a verdade como ela é, perfeita, plena e justa. Mas vamos mais à frente e ver o que o pastor tem para falar. Eu não posso julgar agora os sinceros a Deus por uma questão teológica, que tem às vezes uma pessoa que crê exatamente como eu e não vale nada. E tem um outro, às vezes, que está do outro lado lá, que ele está fazendo agora uma oração para Maria, acreditando que Maria vai atendê-lo. E está sendo a oração mais fervorosa. Tem uma música do Padre Zezinho que fala o seguinte, às vezes o ateu que faz perguntas é mais sincero do que eu. Então, hoje, até que tudo se esclareça, você não pode julgar as pessoas pela crença teológica que elas apresentam. Isso não significa, deixando claro, isso não significa que eu não deva me posicionar teologicamente. Você entendeu? Não é um caso, assim, para ficar bem aqui na fita com todo mundo. Se você perguntar assim, Rodrigo, o que você acha das entidades espíritas, da entidade mediúnica? Você acha que realmente a alma aparece ali? Aí eu fico caladinho aqui e não falo nada só para... Passar de politicamente correto. Politicamente correto, não. Eu tenho que posicionar. Eu tenho que respeitar a opinião, não falar assim, não é. Para mim, não é. E essa foi a visão do Dr. Rodrigo Silva. Veja que ele entende desta forma, uma forma rasa, da qual não tem basamento na verdade, como eu já vos mostrei, não tem. Mas agora ele se colocou como, não, peraí, eu não posso ficar em cima do muro, eu tenho que firmar a minha teoria teológica. Eu não posso dizer, não, isso aqui para ficar bem com todo mundo. Mas aí você olha e vê que o aspecto dele é um aspecto religioso. Por quê? Porque ele se protege. A religião dele é sagrada. E não as escrituras, ou seja, não os ensinamentos do Mashiach e não os ensinamentos do Todo-Poderoso. Não. Aqui o que ele está defendendo é a religião dele. É o ponto de vista da religião dele. Aí ele, para proteger a sua religião, ele adota uma postura. Mas para defender a verdade, não. Essa não. Essa nós vamos ficar para depois.
Ou seja, é o antro, o grande problema da religião, da religiosidade hoje. As pessoas nos acorrentam dentro desses centros de adorações a ídolos. Ô, meu irmão, não, nós não adoramos ídolos, sim. O ídolo não é só aquela estátua de madeira ou de ferro ou de prata, bronze, não é. Não é. Hoje os ídolos ganharam vida. Hoje eu tenho ídolo um pastor, um cantor gospel, N ídolos. Pode olhar. As igrejas hoje elas estão repletas de altares. Mas quem está em cima do altar? É a lei ou é um homem? Veja que se mudou. Não é mais o que era para ser. Não é. Então esta é a visão dele. É a postura dele, da religião dele. Veja que não tem base, na verdade. Não tem. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, agora nós vamos entrar em outros vídeos. O vídeo posterior que eu irei fazer agora são dois pastores que eles têm uma visão diferente da visão do pastor Rodrigo Silva. Eles têm uma visão de que o homem, ele morre, tem uma consciência, mas aí depois eles embaralham e não entendem o significado do juízo final. E no decorrer do vídeo deles, nós iremos explicar tudo aquilo que eles indagarão em suas explicações. Eu espero que vós tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, tudo bem. Se gostaram, deixe o seu joinha aí, é muito importante para a propagação do Evangelho do Reino. Quero pedir para vós, aqueles que não são inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho ali em todas as notificações, que assim quando formos colocando vídeos novos, vós possam acompanhar e não perder nenhuma explicação da verdade. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vossos juízos, e que assim seja. Hashem,